Isso, por favor, o seu nome completo e a sua idade. Thiago Tadeu Roca de Moraes, 42 anos. Perfeito. Bom, agora começando com as perguntas do roteirinho aqui. Para começar, para a gente conhecer um pouquinho melhor, a gente gostaria de saber da sua trajetória até chegar no Instituto Butantan, né? Desde a graduação, pós-graduação e muitas outras coisas que a gente não deve saber. Bom, eu sou paulistano, sou aqui de São Paulo, né? Nasci, cresci, me desenvolvi aqui. Aí eu fui fazer faculdade de farmácia industrial. Meu pai é biólogo e minha mãe é química, então acho que teve uma questão biológica ali que eu fui para a mesma área que eles, né? E dentro da farmácia eu sempre tive muito interesse pela área industrial, né? Foi a área que minha mãe cresceu também, então já era algo que eu gostava, então eu acabei me desenvolvendo profissionalmente nessa área, né? Cheguei aqui no Butantan em 2007, então 19 anos atrás, recém-formado, né? Tinha tido já algumas experiências de estágio, uma outra experiência de indústria, e aí vim para cá me desenvolvi aqui no Butantan, né, que acaba trabalhando um pouco com a parte de biotecnologia industrial, né. O Butantan tem muitas coisas, mas uma das coisas que ele faz é produção de vacinas, desenvolvimento de produtos biotecnológicos, então eu acabei me desenvolvendo nessa área, né. Dentro do Butantan eu tive a oportunidade de trabalhar em projetos de transferência de tecnologia, então comecei dentro de uma área bem técnica, e aos poucos eu fui migrando para a área de negócios, né? Então, transferência de tecnologia exige relação com parceiros exigem contratos, são negócios, e aí hoje a área que eu estou no Butantan nos últimos 8, 9 anos, né? Que é a área de desenvolvimento de novos negócios e gestão das parcerias, ou seja, aqueles parceiros que o Butantan estabelece essas relações contratuais, a gente faz a gestão, né? Tem toda uma governança por trás desses projetos, são relações de longo prazo, são relações que envolvem grandes investimentos, né, em fábricas, em transferência de tecnologia, em desenvolvimento de produtos, e para isso você precisa de uma estrutura muito robusta. Então, todo grupo que trabalha aqui ou está prospectando novos medicamentos, novas parcerias, ou está fazendo a gestão dessa relação, que é a área que eu estou propriamente dito hoje. Né? Certo. Quais foram as instituições que você passou na graduação? Boa. A graduação eu fiz farmácia industrial na Faculdade Oswaldo Cruz, que é uma faculdade bem focada nas áreas de química, né? Certo. Instituição centenária e tradicional em São Paulo, né? Nessa área de farmácia, química industrial, engenharia química. Então muitos dos nossos farmacêuticos aqui do Butantan, engenheiros químicos, engenheiros ambientais acabam vindo dessa escola, assim como da USP, do Mackenzie, entre outras universidades tradicionais aqui de São Paulo. Muita gente de fora também vem para cá. Depois, as especializações eu fiz Direito Sanitário na Faculdade de Saúde Pública da USP, Gestão de Negócios para a área farmacêutica na ESPM e o MBA Executivo no INSPER, que aí é um que trouxe um pouco mais assim, a formação de negócios para mim. Né? Certo. Então, esse é um pouco da minha formação, né? Ok, interessante. E pra gente te conhecer melhor, como que você se descreveria? Profissionalmente? Da maneira que você preferir. Não, olha, acho que acabei sendo um pouco híbrido, né? Híbrido porque eu tive muita formação técnica, né? Na minha primeira parte da minha história aqui dentro do Butantan, e uma formação de negócios, então eu consigo navegar por esses dois ambientes, né? É difícil profissionais que consigam ter ou uma visão muito técnica, uma visão só de negócios e pouco técnica. Profissionalmente eu vi que eu consegui ainda, óbvio que exige que você desenvolva muitas habilidades, né, em várias áreas, né? A última delas que eu estou mais me desenvolvendo é a área financeira, né? Então, para minha formação de farmacêutico, eu não tenho isso no meu DNA universitário e tal, mas é uma coisa que a área de negócios exige, então eu me defino meio que como um híbrido, um ser híbrido. E, pessoalmente, acho que eu sou uma pessoa muito identificada aqui, não só com o Butantan, né, mas com São Paulo, né, de forma geral, né, com a cidade.
Acho que tem também a história da família tá relacionada com a imigração, né? São temas aí que me prendem um pouco a São Paulo, né? Acho que o fato da família ter ajudado a construir um pouco da cidade, né? Participado um pouco da história faz uma relação próxima aí do ambiente, né? Uhum. Eu mais sou pai, né? Sou casado, tenho 2 filhas pequenas, uma de 4 e uma de 2 anos. E é isso aí. Perfeito. Bom, chegando agora, né, na questão da vida profissional durante a pandemia, como que você reagiu quando as notícias sobre a pandemia começaram a surgir? Principalmente você que está envolvido nesse meio técnico, né, no Instituto Butantan. Bom, eu vou... talvez um pouco antes, né? Essa é a segunda pandemia que eu peguei dentro do Butantan, né? A primeira foi a da gripe suína, e a da gripe suína foi em 2009 para 2010. A gente já tinha aqui a parte da produção da vacina de gripe, então foi o primeiro contato ali com uma pandemia global, óbvio, né? Muito diferente da de Covid, mas assim, para quem não é da área, né, uma das grandes ameaças que a gente tem sempre é a pandemia de influenza. Então, gripe espanhola, né? É uma pandemia de influenza, né? Varreu o mundo, né? Milhões de mortes, foi muito pior que a de Covid. A gripe suína também ela foi classificada como pandemia, tiveram muitos casos aqui, pessoas morreram, não tantas quanto a de Covid, mas enfim, exigiu um grande esforço do Butantan, né, de produção de vacinas. Na época a gente estava no meio da transferência de tecnologia da vacina da gripe, então a gente já teve uma participação e ali foi um esforço grande durante um ano, né? E aí a pandemia, obviamente, sempre se preparando para a próxima pandemia, se exercitando para uma próxima pandemia de influenza, que ainda não aconteceu, mas está toda hora batendo na porta. A gente vê isso mais pelas notícias do agronegócio, né, porque são granjas impactadas primeiro, né? Então, primeiro você tem grandes abates de aves, de porcos. O problema é quando isso passa para o humano. Então, tem uma vigilância muito grande em cima de influenza. Covid, né, final de 19, começo de 20, foi, acho que, uma surpresa muito grande, né? Nós aqui não tinha tido a MERS, né, que é uma outra, não chegou a ser uma pandemia, mas um surto local que tem uma relação com Covid, mas aqui a gente não virou um alerta para a gente em termos de desenvolvimento de produto, igual a preparação de resposta pandêmica aqui, igual a gente tinha de influenza. Então, quando teve as primeiras informações dos casos, né, óbvio que a gente aqui na nossa rede interna, a gente estava já discutindo, né, então uma cena que ficou marcada para mim, da pré-pandemia, em janeiro de 2020, eu estava de férias em Caraíva, na Bahia, deitado numa rede lendo notícias, né? E aí comecei... E assim, é muito comum, né, na nossa área aqui, algum vírus novo que aparece, que tem algum caso, morre uma pessoa, 2, uma investigação, já começa essa troca de notícias, de publicações científicas entre os pesquisadores, e vai chegando já para a gente da área de negócios, mas eu lembro que quando eu vi essa primeira cena, foi tipo, é mais um que não vai dar em nada, né? Poucos dias depois, quando eu voltei de férias aqui, já vi que eu senti o calor dentro da empresa, e acho que a gente já, em janeiro, a gente já estava tendo grupos de trabalho, pessoas discutindo a respeito de Covid, né? E aí até chegar a própria situação, né, a situação dos voos, dos fechamentos. Então ali, fevereiro, março, a gente já estava todo vapor trabalhando atrás de como que a gente ia trabalhar ou buscar soluções para a pandemia. Buscar soluções, que eu digo assim, para quem está na área de negócios, prospectar empresas, universidades, cientistas, quem está se movendo, quem já tem alguma experiência prévia com esse vírus, ou com um protótipo de vacina ou de tratamento relacionado a esse vírus. Então, ali pré-pandemia, a gente chegou nesse ponto ali, né, antes da declaração da pandemia. E óbvio, quando já deu o fechamento, né, o vai para casa, né, o fica em casa, a gente já estava com várias iniciativas em andamento para
para avançar, né? Certo. E como que foi, né, você comentou, mas especificamente quando a doença chegou no Brasil, você lembra de algum momento marcante envolvendo isso? Eu acho que 2 momentos. O primeiro foi... Primeiro, já óbvio, a gente já sabia, mas é o primeiro momento marcante para mim, aí como pessoa física. Eu lembro que eu tinha uma visita de fora aqui em março de 2020 e não tinha nada a ver porque apesar de a gente estar fazendo as nossas prospecções, a gente estava tocando uma série de coisas que a gente estava fazendo na época, né? Então eu lembro que a gente recebeu a última visita antes de fechar, do fechamento, né? De voos ou de restrição de fechamento dos estabelecimentos, foi em março de 2020. E a gente recebeu uma visita de fora de uma empresa que a gente estava negociando o contrato da vacina de chikungunya, né? Então era uma coisa que já estava, já tinha iniciado um ano antes da pandemia, a gente já estava trabalhando, já era uma visita para fechar o negócio, e eu tive uma gastroenterite viral, acho que 2 dias antes da visita chegar. O primeiro dia eu não consegui, eu fiquei em casa, o segundo dia eu fui para o hospital, muito. E aí quando eu cheguei no Hospital São Luís, já tinha uma fila diferente de entrada, suspeitas de Covid. Falei, caralho, ali quando você está aqui você está buscando uma solução, você está vendo que a coisa está acontecendo em notícias e os pesquisadores, mas você não sente na pele, né, como pessoa física, aquilo batendo na porta. Então, aquela entrada do hospital já com 2 filas, com pessoas de máscara, né, tipo, já naquela outra fila, já me acendeu um alerta. E eu tava com uma visita de fora, né, um grupo que pegou o voo na França, na Áustria, veio para cá, e eu com uma gastroenterite, né, não tinha nada a ver, mas enfim, ali eu já, como pessoa física, senti. Poucas semanas ou dias depois, né, isso um espaço acho que menos de 15 dias, começam as empresas a fechar a entrada, né, circulação de funcionários, né? E aqui a gente tinha um colega que trabalhava com a gente, que ele era um colega que trabalhava mais com a parte de relações internacionais, mas ajudava a gente com traduções, me ajudava assim um pouco no desenvolvimento, no aperfeiçoamento da língua inglesa, porque era um senhor inglês, né? Então ele acabava também fazendo uma mentoria ali para a gente, ainda mais da área de negócios, fazer um polimento da língua, né, melhorar vocabulário e tal, nas conversas, negociações. E aí esse colega, ele estava com sintomas aqui. E a esposa dele trabalhava ele chegou a vir aqui com sintomas. E a esposa dele trabalhava com orquestras, com músicos que também viajavam. Então, nessa primeira onda que veio da galera que viajava, chegou aqui, né? Ok. Não, aqui nesses corredores, assim, tipo, era uma pessoa que eu tinha um contato muito próximo. E depois daquele fechamento, ele internou. A esposa dele diagnosticou, ele teve uns sintomas, ele internou, ele ficou 1 mês internado e faleceu. Então, tipo, a água bateu na nossa porta mesmo. Caramba. Tipo, não, é uma coisa assim, pô, aí tem que dar certo alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. Então foi um baque muito, muito grande pra gente, né? Tipo, todo esse processo, né, do diagnóstico, da internação, do falecimento. E aí, acho que talvez também trouxe um pouco de motivação pra gente fazer alguma coisa, trazer, né? Principalmente eu, o Cris, assim, que a gente estava muito próximo dele, né? E foi assim, tipo, a gente tá falando assim, que às vezes as pessoas não entendem, né, o lado do profissional e da pessoa física, né? Então, ali a pandemia, ela bate na porta de todo mundo, não tem, escolhe, é bem democrática, né? Não escolhe classe social, não escolhe, não é porque ser profissional você está mais blindado, né? Hoje é comigo, amanhã é com o meu vizinho, depois é com meu pai, com a minha mãe, enfim, então ela mobiliza todo mundo de certa forma, e não foi diferente com a gente aqui, né? Certo. Agora, pensando na sua atuação aqui dentro do Butantan na pandemia, né, já saindo de março mais para maio, e 2020, 2021, você lembra de algum momento marcante, ou alguns momentos marcantes? Eu acho assim, foram vários, né, marcos, né, nesse curto período aí, vão até dizer, até junho, né, a gente já tinha muita coisa em avaliação,
mas a gente ali a gente já estava fechando acordos com a Sinovac, né? Certo. Foi depois a vacina Coronavac foi uma que a gente conseguiu. E a gente teve muita prospecção de muita coisa. A gente falou com muita gente do mundo inteiro. A gente passava o dia inteiro assim, vendo, conversando, avaliando, puxando outros grupos para ajudarem a gente nas avaliações das iniciativas que estavam sendo feitas, né? E aí quando a Sinovac, quando a gente começou a fechar os primeiros acordos com eles, né, até chegar acho que em junho, foi quando a gente já estava com um acordo de pesquisa clínica fechado e começamos a trazer o estudo clínico para cá. Então foi tudo muito rápido, né? Então ali de junho para frente aí já tem uma série de outros marcos, né, até começar a entregar a vacina que dá para descrever bastante, mas nesse período aí de março, né, quando fecha tudo, até junho, para mim os mais marcantes foram os primeiros acordos que a gente começa a assinar com a Sinovac, né? E o interessante dessa avaliação da Sinovac era justamente o ponto deles terem tido experiência de fazer um protótipo de uma vacina para a situação do MERS, né, que teve na Ásia anos antes, né? E eles a gente entender que eles estavam com passos à frente, né? Então, e a gente viu o desenvolvimento que eles estavam fazendo na época, né? Era uma empresa que a gente já conhecia antes da pandemia. Então, eu mesmo e o Cris, a gente já tinha ido para a China em 2019. Coincidentemente, a gente esteve em Wuhan. Wuhan não é uma cidade, assim, é uma cidade muito grande na China, mas não é uma cidade que tem muitas coisas de negócio na nossa área, mais Xangai, Beijing. Então, um outro projeto de uma vacina de rotavírus, que não tem nada a ver com Covid, com uma outra empresa, a gente teve em Wuhan em agosto de 2019. Nossa. E o vírus lá, tudo indica, ele saiu de lá em novembro de 19, né? E dali foi o epicentro, né, da pandemia. Então, coincidências à parte, né? Então, a gente estava na China por ocasião da abertura do escritório de negócios do estado de São Paulo, da Invest São Paulo abriu o escritório em julho, agosto de 2020, em Xangai. Então, a partir da abertura desse escritório, a gente estava visitando e continuando conversas com várias empresas, entre elas a Sinovac, entre elas a empresa que a gente visitou em Wuhan, que é a Bravo Bio, e, enfim, foi uma série de circunstâncias ali que a gente já estava num diálogo com a Sinovac quando a gente começou a estreitar essas conversas, né, da vacina de Covid, esses primeiros acordos que a gente fechou aí nesse período aí de março até junho de 2020 foi muito marcante, né, sem dúvida. Mais cedo na conversa você comentou, né, que você já atuou em uma outra pandemia aqui no Butantan, que foi a questão da gripe suína, e aí me veio a curiosidade de se você consegue dizer, assim, quais alterações tiveram, né, quais foram as diferenças no tratamento aqui no Butantan da pandemia da gripe suína e da pandemia da Covid-19, porque imagino que são escalas diferentes, mas é interessante fazer essa análise, né? E assim, são momentos diferentes até para mim, né? Certo. Que eu estava falando, 2009, eu estava trabalhando numa área de qualidade, tinha uma relação com o projeto da influenza aqui, mas eu não estava nessa frente de buscar alternativas. E a gente já tinha um contrato, né, com uma empresa, que era a Sanofi na época, né, para a transferência da vacina da gripe. Então, um contexto um pouco mais até simples para a gente, até na minha ótica, de que estava de um outro lado vendo a situação, né? Foi uma situação mais fácil para o Butantan reagir. Certo. Vamos dizer assim, né? Porque a gente já tinha um produto adaptável àquela pandemia, a gente já tinha um parceiro, a gente não teve esse trabalho de ficar buscando soluções, né? O próprio mundo ele conseguiu reagir mais fácil na ocasião, e até por isso a pandemia teve menos impactos, né, do que a de Covid, porque já tinha protótipos do produto, né? Então, é uma situação hoje, influenza, ela pode ser devastadora, mas hoje você tem uma condição de preparo muito maior no mundo, em todos os aspectos, né? Vigilância, né? Que é quando começa a circular o vírus, então você consegue estancar mais fácil, diferente do que aconteceu com o Covid, e as armas, né, que você tem, tanto para vacinação, para prevenção da doença, como para tratamento,
Então o Covid pegou muita gente de surpresa, né? Certo. Então, diagnóstico, prevenção e tratamento. Certo. Ok, interessante. Bom, indo agora para um âmbito um pouco mais social, como que você se sentia frente ao crescente negacionismo envolvendo negacionismo e desinformações envolvendo a pandemia, né, as vacinas, como alguém aqui dentro do Butantan? Eu acho que foi um momento assim, não vou dizer só do Brasil, porque não foi só aqui, né, mas é uma coisa que aí você mistura ciência com política, com às vezes questões até de alguns lados religiosas também, mas assim, como que a sociedade é impactada, né, com tudo isso, até fazendo a comparação com a pandemia de gripe suína, não teve tanta desinformação, não que eu não possa dizer, mas assim, a forma que hoje a gente se comunica, né, as mídias sociais, hoje é muito poderoso para isso, né, e vai cada vez mais, né, até situações que hoje, por exemplo, que a gente tem de inteligência artificial, a gente não tinha na pandemia, né, então hoje se acontecesse uma outra pandemia, eu vejo um cenário talvez muito pior até, né, a gente está vendo aí pelo conflito no Irã, né, nas situações como que hoje com a inteligência artificial você consegue até produzir coisas melhores melhores que eu digo de qualidade, talvez, né? A gente tinha a tiazinha do WhatsApp, né, que viralizava, né, mas hoje, assim, se você quiser produzir vídeos perfeitos, né, eu vi o próprio Drauzio Varela sendo vítima, né, de situações ali que usam a voz dele, e conseguem gerar propagandas perfeitas, né, de produtos falsos ou até que podem ser contra a saúde, né? Então, assim, do lado de dentro, toda essa campanha de desinformação, né, de fake news, a gente ficava muito assustado, né, porque poderia ser todo um trabalho em vão, né? A gente não sabia o impacto realmente na população em geral, quem estava absorvendo ou não absorvendo isso, porque pessoas próximas vinham perguntar para a gente, né? Mas quem não estava perguntando, quem não tinha como checar a informação, enfim, ou não tinha a questão de discernimento, né? Daquilo, né? E assim, ataques, né? Então, os ataques em redes ou até pessoal, então, tipo, coisas que aconteceu que eu nem imaginava, assim, tipo, puta, eu vou pegar um Uber para ir pro Butantã, eu não vou colocar no Uber que eu tô indo pro Butantã, eu vou descer em outro lugar. Caramba. Quando a pessoa perguntava alguma coisa daqui, eu associava ao meu deslocamento, perto do Butantã, começa a falar da vacina, eu já tentava mudar de assunto, porque você nunca sabe para onde vai a conversa, né? Então, muita coisa que a gente não ligava pro dia a dia, mas que a gente passou a nossa área de comunicação cresceu muito, né, nessa época por conta disso, né, desinformação se combate com informação, né, não tem outro remédio, mas foi algo assim, assustador, porque a gente era outra coisa, além da pandemia, que a gente também não estava preparado, né. Sim, sim. E, né, pensando... Ai, meu Deus, perdão. Nesses contextos diferentes, você acha que que as coisas aqui relacionadas ao trabalho do Butantan mudaram muito no pré e no pós-pandemia? E se sim, como mudaram? Acho que pré e pós-pandemia, acho que a gente teve, talvez, socialmente, talvez um reforço, né, do nosso papel, né, na pandemia, mas é o histórico que o Butantan já tem, né? Porque a escala dessa pandemia, ela reforçou mais isso. Do mesmo jeito que, né, a gente está falando, talvez, do aspecto negativo da desinformação, mas acho que muita gente de fora quis ajudar, né, doações que a gente recebeu para construção de fábrica, né, Caramba. Empresas querendo vir aqui, tipo, para ajudar a gente a produzir. Isso é uma coisa assim que eu nunca tinha visto, né, acho que a forma como também teve um acolhimento, né, eu acho que teve, talvez, com a mudança de governo, uma percepção, né, da importância disso. Então, a indústria da saúde, então o Butantan também foi beneficiado de alguma forma para isso, mas todo o complexo industrial da saúde
foi eleito, né, como uma das 6 prioridades da indústria brasileira, então faz parte do plano de aceleração do crescimento. Então, tipo, esse reconhecimento da importância da indústria da saúde, da gente não ficar vulnerável a importações ou a dependência externa para um momento de crise, para quem tem um SUS, né, e 75% da população brasileira é cuidada pelo SUS, então a gente não pode ficar vulnerável ou preso à dependência externa. O Brasil tem capacidade de ser um hub regional para a América Latina na produção de medicamentos e produtos para a saúde, então isso acho que foi a pandemia ajudou nesse reconhecimento. Ainda falta muita coisa para solidificar, mas hoje você vê um Ministério da Ciência e Tecnologia alinhado a isso, você vê o Ministério da Economia alinhado a isso, você vê o Ministério da Indústria alinhado a isso, não só o Ministério da Saúde querendo fazer um programa, né? Mas se tem uma estrutura, acho que socialmente também tem essa percepção. Então, eu acho que a atração de investimento, seja para aumento de escala produtiva, para novos projetos de pesquisa e desenvolvimento, sim. Agora, falta solidificar isso com política de Estado, né? Sim. Tipo, NASA, né? O homem vai para a Lua, o foguete vai para a Lua, ele vai já até chegar, né? Então, são projetos de longo prazo, né? Essa aqui é a visão que ainda falta, né? De não ficar preso a ciclos de governo de 4 anos, né? Ciclos de governo, democracia, vai fazer sempre parte a troca, né? Mudança de entendimento, mas o que é um plano de governo, ele tem que passar, né? São 20, 30 anos, né? Pegar modelos aí de sucesso, Coreia, né? Fez, próprio Estados Unidos, outros exemplos que a gente tem, China, e não é segredo isso, né? Passa por os ciclos de governo, né? Isso é uma coisa que a gente ainda tem uma vulnerabilidade no país, né? O financiamento público e privado chegou a aumentar muito, substancialmente? Eu digo que o público, sim, né? Público, linhas de crédito pública, tipo governo federal, né? Então, Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, FINEP, o Estado acho que mantém, né, FAPESP, né, mas enfim, já era um recurso importante dentro do Estado, mas eu vejo mais público do que privado, né. Privado, a gente não, linha de crédito privado, né, é uma coisa que o Butantan usa, né, eu não vejo também até as empresas nacionais privadas usando. Eu vejo que as próprias indústrias privadas elas usam as linhas de crédito de BNDES, por exemplo, que são muito mais atrativas do que mas mais público mesmo, são coisas de interesse público, né? Sim. Esse tipo de indústria, né? Talvez outras indústrias que também estão elencadas como prioritárias, talvez tenham outras linhas de crédito que eu desconheço, né? Mas acho que majoritariamente para o complexo industrial da saúde tem sido recurso público mesmo. Certo. Nesse sentido, eu entendi que houve um fortalecimento do Butantan nesse período, né? Mas numa questão da esfera pública, investimentos maiores, uma integração talvez maior entre os ministérios que você comentou, mas eu queria entender como você vê que socialmente o Butantan é percebido, porque o Butantan ele passou por um momento durante a pandemia e durante a produção da vacina que foi um momento de muito ataque, de descrédito, mas que muitas pessoas veem que saiu completamente fortalecido. Eu queria saber se de dentro você vê que a valorização do Butantan por parte da população é maior ou menor antes e depois da pandemia. Não, é maior, né? E assim, o fortalecimento, acho que veio o apoio, vamos dizer assim, até financeiro, ele só veio quando teve troca de governo, né? Vamos ser realista que tipo, não teve um apoio durante, pelo contrário, né? Somente forças contrárias, né? Era tudo para dar errado, né? Brasília jogando pedra aqui em cima da gente, né? Brasília, quando eu digo, é o governo, assim, a situação que estava no momento e que perdurou até o final de 2022, né? Então, ali a pandemia já tinha acabado, né? Então, óbvio, teve esse fortalecimento do reconhecimento da população, pois com a mudança de governo teve um reconhecimento financeiro, talvez de investimento, vamos investir, né? Não é o Butantan, né, mas no complexo industrial da saúde como uma prioridade nacional.
Então, acho que sim, o resultado foi um fortalecimento nesses diferentes prismas, né? Sim, durante a pandemia, um apoio majoritário da população, depois um apoio mais das agências, né, do governo e de agências de fomento. Né? Durante o governo da pandemia, você acha que é possível dizer que o Butantan foi prejudicado por alguma ação direta de algum ministério, secretaria? Eu acho que foi prejudicado pela polarização que existia, né? Ao mesmo tempo que o governo do estado estava apoiando a gente, né? Vamos lembrar que vacinas é um bem que é adquirido nacionalmente, né? A gente tem um programa nacional de imunizações, né? Então esse é um dilema que o Butantan convive, né? Ele é um órgão vinculado ao estado de São Paulo, mas que todos os produtos que ele hoje produz e fornece, eles são adquiridos e geridos pela União, né? Então tem essa questão, né, do que a gente faz não é pro governo a gente está no governo de São Paulo, mas a gente fornece algo que hoje a gente até exporta, mas assim a maioria é para um programa federal, né? Então quando a gente não tem apoio do governo federal, que é o nosso principal cliente, é muito difícil, né? Você lembra de períodos de insistência, de precisar pedir muito para que, por exemplo, algo fosse comprado? Na verdade, a situação ela chegou ao ponto de inverter, né? Não é que a gente implorava para que fosse comprado, né? A gente chegou ao ponto de ter a vacina disponível, né? E um governo que não é que ele também não queria só a vacina do Butantan, ele não queria vacina nenhuma, né? Sim. Ele resistiu o máximo que deu para não fazer aquisições, não se planejou, não. Enfim, né, era uma questão maior até do que. Não era um ataque só ao Butantan, né? Era um ataque à situação da própria pandemia, né? E, enfim, isso teve reflexo no planejamento da compra de vacinas de uma forma geral. Sim. Então, chegou numa situação que as vacinas foram aprovadas em janeiro de 21. A gente já tinha produto estocado aqui desde dezembro de 2020. Caramba. A Anvisa, que foi um órgão federal isento, né, nesse aspecto, porque foram profissionais técnicos muito isentos, né, de posições políticas, e fizeram uma avaliação das vacinas que tinham sido testadas, né, aprovaram as vacinas. E é óbvio, né, depois quando começa, né, a vacinação, depois de janeiro até junho de 21, o Brasil passou por um momento muito complicado, né, e ele teve que aceitar a vacina do Butantan, né, porque ele não se planejou para adquirir as vacinas da forma como os países, principalmente os países de alta renda, e o Brasil tinha uma capacidade econômica desde que planejado, fazer contratos antecipados, né, com os fornecedores, planejar melhor. Em janeiro, fevereiro já ter uma abundância maior de vacinas aqui, pela tradição que a gente tem de vacinar, pela aceitação que a nossa população tem. Ele poderia ter se estruturado muito melhor num período crítico da pandemia, né? É isso que falam, muita gente, infelizmente, morreu à toa. E bom, como que era o clima aqui no Butantan, ou pessoalmente seu, com o crescimento das mortes da pandemia? Esse tema sensível. É desesperador, né? Porque a gente viu casos, né? Casos na família, casos de conhecidos, né? É desesperador, né? Tipo, e às vezes ao mesmo tempo você lutando contra forças contrárias, né? Aqui de dentro era tipo foco no trabalho, né, no que tinha que ser feito para entregar, né, foi uma corrida muito grande para fazer a produção local, principalmente, né, trazer insumos, processar insumos, fazer transferência de tecnologia. Teve grupo que teve que ir para a China no meio da pandemia, passar por quarentenas ali severas, né, tipo quarentena de você ficar trancado num hotel 2 semanas, assim, recebendo comida, como se ficar numa cadeia, né, tipo. Então teve situações, assim, mas, assim, era foco total no trabalho aqui dentro e, assim, deixar se abalar o mínimo possível mas, assim, atinge, né, de novo, aí é desvínculo da pessoa física pro profissional, né,
você está vendo as mortes acontecendo, né? Elas vêm próximo, é bem democrático, não tem essa de... Não tinha uma situação ali que tinha pessoas mais favorecidas que outras, talvez, né, no momento de internação, né, quem tem uma condição melhor de se internar num hospital melhor, mas assim, fora isso, o vírus estava aí para todo mundo, né? Então, a gente viu que o que estava acontecendo era realmente muito grave, né? Gostaríamos de ter feito até mais, né? Não só o que a gente acabou fazendo, mas a gente estava buscando, por exemplo, tratamentos também para Covid, mas foi muito difícil, né? A equação de ter um tratamento acessível, né? Com custo baixo, né? No tempo que aconteceu a pandemia. Então, foi algo que deixou até uma lacuna, né? Na pandemia você vê que o diagnóstico funcionou, as vacinas chegaram, mas os tratamentos, né? Para quem já estava hospitalizado, eles não foram os mais efetivos ou os melhores, mais custo-efetivos, né? Como você avalia a atuação do Brasil durante a pandemia com o contexto internacional, como foi lidado em outros países? Assim? Bom, da parte do planejamento eu acabei falando, assim, na minha percepção o Brasil falhou no planejamento da aquisição de... E eu falei de vacinas, mas acho que foi para tudo, né? A gente teve falta de bens básicos, né? De luva, máscara, oxigênio, enfim, uma série de coisas que a gente falhou no planejamento. Quando a gente olha o contexto global geral, tiveram países também igual ao Brasil, né, que também não se planejaram. Tiveram países que aí a gente tem um ponto que a gente sempre discute na área, que é a equidade de acesso. Tinha países que não tinha condição nenhuma ele estava totalmente vulnerável à pandemia, não tinha condição de desenvolver, de comprar, de receber produto, né? Então, foram afetados, né? E, assim, talvez coloque o Brasil numa posição intermediária dentro de um contexto global. Talvez não foi o melhor ou o pior. Tinha países também que adotaram medidas drásticas, né? Então, de tipo, países ricos, né? Mas fizeram a exposição geral da população, mesmo ainda sem a vacina. Então, eu acho que dentro de um contexto global, o Brasil, de certa forma, eu colocaria ele numa posição intermediária, né? Longe de ser um exemplo, né, de planejamento, de controle, de reação, mas ao mesmo tempo, né, pelo fato de você ter instituições aqui que conseguem desenvolver, que conseguem produzir, uma estrutura capilar de vacinação. O Brasil tem uma estrutura que permite vacinar do Alto Amazonas até o Rio Grande do Sul, leste, oeste, todo lugar já é uma estrutura que a gente tem de ponta, né, de logística, de profissionais. Isso, por exemplo, você vai para os países de menor renda, já não tem, ou de menor tradição de vacinação, já não tem. E aí, às vezes, não adianta você comprar a vacina, se planejar, e você não consegue executar, né? Então, por isso que eu coloco o Brasil, assim, dentro desse contexto global, como intermediário, né? Perfeito. Medíocre. Não foi exemplo. Poderia, né? O Brasil poderia ser, por ser protagonista em campanhas de vacinação, de estrutura de vacinação, principalmente pública, né? E as vacinações de Covid, majoritariamente no mundo, foram públicas. Não teve casos, se tivesse, são pequenos países, né? De gestão privada de vacinação, né? São coisas que os governos compraram, fizeram a gestão de ponta a ponta, né? Era até uma coisa assim, protegida, né? Que onde ficavam as vacinas de Covid, ficavam viaturas em volta, porque tinha um risco, né, de roubo, de desvio de carga, né? Então, assim, sempre foram coisas, vacinas de pandemia controladas por governo, né? Então, o Brasil já tinha infraestrutura para ser o protagonista, de repente. Desenvolveu, está produzindo, está entregando, está vacinando, a população adere à vacinação, né? A gente tem histórico aí, passado recente, de 95% de cobertura de vacina. Então, assim, a gente tinha o cenário perfeito para ser o exemplo mundial, e não conseguimos, por todos os motivos que a gente falou aqui. Muito triste.
Durante aquela época, o que você esperava que fosse acontecer? O que foi muito marcante? O que você esperava que ia acontecer? Você diz em relação a pandemia no geral, tanto num cenário... Você sabe que existem vários... quando você começa, você não sabe onde vai terminar. Você não sabe como que vai ser a mutação do vírus, né? Que competidores que ele vai encontrar no meio ambiente para... Às vezes o próprio vírus mata assim, eu digo, ele neutraliza a existência dele, né? Ele vai mutando tanto que ele perde, tanto que ele tá até hoje aí, né? Mas assim, você nunca sabe onde, a verdade é que você nunca sabe onde vai terminar. Você vai vendo modelos matemáticos, né? Modelos preditivos que vão simulando situações. E o cenário que a gente trabalhava era tipo ter a vacina o quanto antes, porque o que começou a aparecer assim, eram cepas de vírus mais letais, e essa era a grande preocupação, né? Até onde vai essa força letal, essa letalidade desse vírus, né? Porque ele vai conseguindo escapar de todas as respostas imunes que a gente tem, né? Então, todos os cenários você vai trabalhando, mas assim, você perguntava, Thiago, o que você esperava, né? Eu esperava que, de repente, a gente tivesse uma vacinação em massa mais cedo, né? E tivesse um controle. Eu acho que foi longo, né? O período, você olha o período, assim, de 20 a 22 ali, altas taxas, né? 2 anos, no fim, ter o resultado de 700 mil mortes não é pouca coisa, né? Isso tem vários, vai trazer ainda vários impactos para o Brasil, né? Não só de expectativa de vida, né? Porque isso muda ali, mas taxa de natalidade que é alterado, isso depois impacta na seguridade social, enfim, traz vários reflexos a longo prazo. A gente já tinha visto, já tinha tido um piloto disso com a Zika, né? O Zika já tinha sido um vírus aí que causou um distúrbio social grande no Brasil, né? Na época que apareceu. Mas quando começa, a gente nunca sabe onde vai terminar, né? Então, os cenários a gente vai imaginando, né? E aí são meras expectativas. O fato é que a gente tem que colocar o máximo de armas possíveis, né? Eu falei diagnóstico, vacina, terapias, para estancar a situação até parar ela, né? Certo. E nesse tocante, né, como que era a sua percepção de tempo durante a pandemia? Passou muito rápido? Passou devagar? Eu acho que, assim, no que a gente estava trabalhando, né, o foco do que a gente estava trabalhando foi muito rápido. De novo, o profissional aqui, a coisa, tipo, era rápido. Mas quando a gente voltava para casa para ver as notícias, ou até essa duração da pandemia, esse período de 20 a 22, foi um longo período, né? Eu acho que você sente isso até, tirando um pouco fora do trabalho, né? Você imagina o impacto, 2 anos para uma criança que está em período de... Eu vejo pelas minhas filhas na idade hoje, né? Se eu tivesse que prender elas em casa por um período, né, de 2 anos, convívio social, né? Exagero de telas, né? Uma série de situações que... Isso foi muito longo, né? Esse aprisionamento, né? É algo que é inaceitável, né? Para o convívio social, né? A forma como as pessoas tiveram que ficar reclusas, né? Era alternativa para a época, mas nesse aspecto foi longo, né? O trabalho ele foi rápido, o desenvolvimento foi rápido, acho que foi tudo assim. Aqui hoje a gente usa como referência de tempo recordes, né? De coisas que a gente fez, que saíam, davam certo, e tudo dava certo, assim, de tipo fazer, seja no desenvolvimento clínico, na produção. A gente vê às vezes um monte de outros projetos que várias coisas você tem que ficar repetindo, der errado. Então acho que o comprometimento das pessoas, né? Não sei se sorte também, mas enfim. Então essa perspectiva do tempo, ela tem esses dois prismas aí, né? Do social, né? De ter demorado muito, né? A gente ter convivido muito tempo numa situação drástica, né? E aqui dentro, profissionalmente, coisas assim que a gente sabe que dá para fazer num tempo menor que a gente fez na pandemia, enfim. Bom, e como você se sentiu, como reagiu, quando a pandemia foi oficialmente dada como controlada?
É um alívio, né? Porque no fim aqui a gente tem tantas coisas para fazer, né? Não que não seja importante, né? Mas assim, a gente conseguiu colocar mais foco em outras coisas, né? A quantidade de coisas que o Butantan faz, tem que fazer para outros agravos que são tão problemáticos em termos de saúde pública, seja para uma grande parcela da população, por exemplo, uma vacina de HPV, seja para a produção de soros, né, para acidentes ofídicos, que às vezes é uma pequena parcela da população que é acometida e precisa de um tratamento, ou outros projetos, né, de diferentes magnitudes, né, de grande impacto de saúde pública, ou para doenças negligenciadas, doenças raras, enfim. Eu acho que a gente foi um alívio, assim, a redução da sobrecarga da pandemia para a gente conseguir ter uma atenção para outras coisas, né? A gente estava com o desenvolvimento da vacina da dengue em andamento, o desenvolvimento da vacina de chikungunya. Felizmente chegaram agora no ano passado mais produtos disponíveis, né? Então foi importante para a gente, né? É um alívio, né? Para a gente conseguir se dedicar a outras coisas que são importantes também, né? Durante a pandemia, todo o esforço foi para a Covid? Eu não vou falar que a gente não fez nada além de Covid aqui, mas era prioridade, né? Certo. Então, na hora ali da escolha, você tinha que estar sempre dando uma atenção prioritária para a Covid, né? A situação forçava a gente a fazer isso, né? Então, certo. É óbvio que o pace, né? O ritmo nos outros projetos acabam sendo um pouco comprometidos, o nível de atenção, né? Então, quando você tem uma redução da sobrecarga da pandemia no nosso trabalho, você consegue dar atenção para outras coisas, né? Certo. Bom, saindo um pouco agora da sua vida profissional e entrando na sua vida pessoal, na medida do que você se sentir confortável em expor, como foi a sua relação com a sua família e com seus amigos durante a pandemia? Principalmente porque você trabalhava aqui justamente num ambiente que lidava com o vírus de maneira direta, assim. Você lembra de ter que dormir em outro cômodo? Coisas do tipo? Não, gente, eu tô tomando água, que vocês quiserem pegar água, fica à vontade. Tudo bem, obrigado. Temos nossas garrafas. Assim, assim, boa parte dos colegas aqui, a gente não teve uma exposição ao vírus, né? Um produto que a gente já estava trabalhando, ele já estava inativado. Eu acho que quem teve maior essa exposição foram alguns pesquisadores que precisaram trabalhar com as amostras, né? Mas nesse sentido não estive exposto. O risco para a gente era na rua mesmo, né? Não era aqui dentro, não. Aqui é uma situação bem controlada, né? Então, assim, não teve, nesse aspecto, não teve um impacto, né? Acho que talvez a relação com família, amigos, era as pessoas te buscando, né, para pedir informação, auxílio, algumas situações desesperadoras, né? Parte da minha família vive na Itália, né? Caramba. E eu tive uma prima que ficou internada lá. E eu falo, assim, italiano muito básico, né? Não sou estudado, né? E ela já me ligou numa situação assim, tipo, pré-internação, né? E você não sabe às vezes explicar para a pessoa, né, o que ela tá sentindo, o que ela tem que fazer, ou responder a um diagnóstico que foi dado para ela, né? Então, esse papel de ser referência da doença, ou do tratamento, ou da vacina, ou até de checagem de informações, né, que as pessoas recebiam, foi algo também atípico, né? Porque, e geralmente não as situações assim que a pessoa já tá, você tem que acalmar a pessoa, não, calma. O resultado da pessoa sai, né? Eu mesmo tive Covid durante a pandemia, um assintomático e outro sintomático, né? Então a primeira vez você vê um laudo, né? Pô, testagem positiva, né? Pô, mas a primeira vez de onde que eu saí, de onde que saiu isso, como que eu peguei, eu tava protegido, e a gente fazia muita testagem aqui, né? Então, não sei se foi, a primeira foi erro, a segunda eu já senti, mas a segunda eu já tava vacinado, então, tipo, foi mais tranquilo. Então, às vezes, assim, essa relação com a família, com os amigos, assim, nessa questão da informação, foi algo atípico, né? Não que hoje, assim, por exemplo, vacina de dengue também tem, as pessoas perguntam, mas assim, o volume, né? Sim. O contexto era só isso, né? Só se falava nisso, né?
Quando a vacina foi aprovada, vocês, funcionários do Butantan, foram vacinados com antecedência? Não. Assim, tudo respeitou a aprovação regulatória, né? Certo. Depois a gente fez um plano aqui dentro, né, quando a vacina já começou a ser distribuída, de até priorização, né, por idade, por área que estava trabalhando, enfim, pessoas que estavam mais expostas, menos expostas. Okay. Então, acho que normalmente é assim, né, a vacina da dengue também foi a mesma coisa, né, depois do processo de aprovação, foi oferecido para os funcionários, aí tem uma ordem, porque a gente também é uma comunidade aqui, o Butantan são 4 mil funcionários, né, é uma cidade pequena, né, então tem uma lógica aí também de vacinação aqui dentro. Faz sentido. E você diria que a pandemia te trouxe algo de positivo? Alguma memória, alguma mudança na relação? Acho que todo aprendizado ele é válido, né? Acho que em momentos de crise você tem que se desenvolver em muitas coisas, aprende muitas coisas, tem muitos contatos com empresas, aproximou de repente mais as empresas, né? Globalmente, né? Então, acho que tem vários aspectos positivos, assim, a intensidade era muito diferente do que é o normal, né? Tudo, cara, vamos falar, eu descobri um negócio, uma empresa aqui que está desenvolvendo, tá nesse ponto, vamos falar agora, né? Então é tipo tudo agora, muito intenso, era muito intenso, né? Então essa forma de trabalhar, e até por também a gente também tá abdicado da vida social, é que a gente trabalhasse o dia inteiro, assim, né? Eu lembro que eu fiquei um período em casa, assim, eu ficava o dia inteiro trabalhando. Às vezes dava uma parada no final da noite, assistia uma série, dormia, acordava o dia seguinte. Eu não tinha muito o que você também fazer, então você estava entregue totalmente ao trabalho, né? Sim. E era uma válvula de escape de um problema grave, né? Interessante e que permitiu, assim. Então, no final, a avaliação, assim, do ponto positivo, né? Toda essa intensidade de interação, de avaliação, desenvolvimento profissional foi muito bom, né? Certo. E como que você enxerga os impactos psicológicos a nível pessoal e profissional da pandemia? Olha, psicologicamente, eu acho que talvez eu só teria gatilhos aí numa próxima pandemia, né? Acho que a situação assim de você fechar o local de trabalho, sair, né? Não saber quando voltar, de ter um colega próximo falecendo, assim, são impactos, né? Eu não, assim, pessoalmente eu não precisei de ajuda, não tive nenhuma crise, graças a Deus, não fui afetado, acho que nesse aspecto pela pandemia, mas muita gente, né, desistiu de trabalhar, enfim, mudou, né, de cidade, né, foi morar no campo, morar na praia, foi fazer outra coisa da vida, né. Enfim, eu acho que eu não tive esse impacto, mas eu acho que talvez tendo uma próxima pandemia, esses gatilhos eles vão aparecer, né, de situações. Em todos, né? Nós. Então acho que inevitavelmente, né, acho que hoje a minha maior preocupação é se você olha para, talvez aqui a gente está um pouco preparado, é algo que a gente treina para, né, eu falei, influenza, existe um treinamento global, né, de vigilância, de preparo à resposta, de capacidade instalada, de tecnologias pré-preparadas, né, protótipos de vacinas já pré-desenvolvidas. Então profissionalmente a gente está pronto. Agora, socialmente, pessoalmente, acho que não, né? E aí, na minha condição de pai, eu fico, era uma coisa que eu não tinha na pandemia, não tinha as crianças, então hoje como que eu faço, né? Como que eu administrar esse problema que não é nem meu, né? Da minha casa, né? Mas não meu, assim, né? É complicado, né? Aí surgem esses gatilhos, né, de situações que já aconteceram, a gente já viu, e essa é a maior preocupação. Acho que talvez psicologicamente a gente fica mais preparado ou receoso nesse aspecto. É uma ansiedade, né? Acho que talvez a ansiedade, talvez ela chegue quando a gente der o gatilho estamos entrando em mais uma pandemia, né? Certo. Que é uma coisa que no meio a gente fala, a próxima pandemia vai acontecer. A gente só não sabe quando. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos. Então, é uma coisa que todos os profissionais da área, assim, que trabalham com vacinas, com virologia, nesse ramo a gente tem meio que um clichê, né?
próxima pandemia ela vai acontecer, a gente só não sabe quando. Tem muitos trabalhos, assim, muitas frentes de preparação, né? Certo. Bom, essa foi a última pergunta do nosso roteiro. Vocês têm mais alguma pergunta, gente? Eu queria perguntar só o que você espera para o futuro do Instituto Butantan? Algum projeto, alguma mudança? Algo que você espera? Assim? Muitas mudanças do Butantan, porque a gente está passando por uma incorporação nesse momento, né? A incorporação de uma outra instituição, né? Que ela tem uma natureza de produção de produtos para a saúde também, que é a FURP, né? Mas é muito complementar ao que a gente faz aqui. São medicamentos componentes básicos da saúde, né? Alguns especializados, mas assim são produtos farmacêuticos, não biotecnológicos, igual a gente faz aqui. Então, vai ser um aprendizado e um desafio muito grande para o Butantan nos próximos anos, né? A gente espera, obviamente, e até a minha área ela contribui para isso, com o crescimento da instituição, com mais produtos, mais tecnologias para a gente trazer para o Brasil, desenvolver aqui dentro também. Então, assim, é uma curva crescente muito importante para o Butantan, que tem um desafio grande de manter ele nesse crescimento, né? Enfim, a gente tem que acompanhar o que está acontecendo com a sociedade. O que a gente tem no Brasil hoje? O envelhecimento da nossa população. Então, é uma população que já está envelhecendo, né? São números, né? Menor taxas de natalidade, maior a expectativa de vida, né? Quando não tem circunstâncias como uma pandemia, ela vai aumentando. Com isso vão surgindo novos problemas. Então, vacinação, né? O Brasil, né, e o mundo, a vacinação majoritariamente focada na vacinação pediátrica, né? Hoje a gente já está pensando um pouco também diferente, né? Vacinação do idoso e as terapias, né? O número de câncer que vai, de casos, né, de tipos de câncer que vai aparecer, vai aumentar por conta do envelhecimento. Outras doenças, né, doenças autoimunes, a evolução do diagnóstico também, o diagnóstico mais precoce também vai trazer. Isso trazem desafios que aí o Butantan está enxergando isso, né, e pretende contribuir com essa evolução da saúde aí no Brasil e no mundo, né? Acho que internacionalmente também a gente tem um crescimento internacional que vai deixar o Butantan mais internacional cada vez mais, né? Então é isso que eu espero aí para os próximos anos, décadas aí. Certo. Tem mais alguma coisa que você gostaria de adicionar? Fico à disposição aí do que vocês precisarem de material, informação, perguntas. Certo. Perfeito. Bom, obrigado, Thiago. Imagina. Foi um prazer.